Boa noite a todos. Aqui quem fala é Highwind. Aqui trata-se de uma regravação do último vídeo publicado, que é a respeito das minhas configurações da AI, da AZAI, né? A pronúncia correta. E a amostragem também da minha build. Então, vou manter a performance anterior. Aqui a regravação é mais por conta da captura de voz, que no último vídeo foi horrível. Mas a respeito da AI, eu não vou entrar muito em detalhes técnicos aqui do primeiro quadro. Mas diferente do vídeo anterior, que eu nem abordei nada dele, acho que vale a pena ainda citar algumas coisas aqui, mas estou fazendo apenas do ponto de vista de quem optou por ter a Mist como base de um Dieter. Eu não conheço o kit de habilidades dos demais homúnculos, eu não sei se são configurações adeptas a eles. Mas pode entrar em contato comigo no Discord, me mostra assim em game mesmo como que é como as habilidades funcionam. Talvez a gente fosse junto aqui e chegue a algum resultado favorável. Mas o que eu vou mostrar aqui em primeiro plano são para aqueles que estão com a Mist com foco em Dieter, ou que já possuem de fato um Dieter de base Mist. Aqui o Amibuar, não. Antes de eu vir pro auto buff, falar logo o ponto onde muita gente já peca quando você trata de configurar. Cadê? Onde está? Aqui. Na seção Basic Options, o Old Human Type. Aqui já é a AZAI, ela vem de preset para Vanilla. Tanto que ela nem aparece aqui, o Vanilla não aparece das 4 opções de homúnculo base. Se for qualquer outro homúnculo diferente de Vanilla, a primeira coisa, como você, usuário deste software, vai ter que vir aqui e selecionar qual é o tipo de homúnculo base que você está usando. Então, nós optamos por ter o Amish como a base. Aqui a primeira coisa que a gente vai vir é aqui, Basic Options, na linha Old Human Type, Amistir. Aí aqui no Auto Buff, Amistir em particular, de todos os homúnculos, ele é o mais tanque, mas ele carece de qualquer habilidade ofensiva. Então basicamente você configurar o Auto Buff, você já está configurando ele plenamente. Auto Skill ele carece aqui, né, nesse parâmetro. Mas aqui o que interessa é o Auto Bulwark Level, o 3. Por que o 3? Vamos aqui nos homúnculos, né? Na página de homúnculos da BR All Week, que já traz bastante informação. E vamos olhar o kit da Amish. O Bulwark é o Fortaleza. Aqui, ó. Tem até aqui no cabeçalho Amish Bulwark, que foi localizado para o nosso dialeto como Fortaleza. Por que ser usada como padrão no nível 3? Pode ver que a duração vai cair, ó. A duração do buff, quer dizer, a duração do buff ela cai por nível, mas o ganho de def e vit, o ganho de def do homúnculo e o ganho de vit, o ganho de def do homúnculo e o ganho de vit para nós, o bioquímico, ele aumenta. Mas essa skill ela tem uma recarga de 30 segundos. Usá-la no nível 5 você fica com 10 segundos de downtime dela. Então para você tê-la sempre no uptime, é recomendado que você deixe lá as configurações para ser usada como nível 3. Nós estaremos com menos 10 de VIT do total que ela é capaz de fornecer, mas ela sempre irá se manter ativa, porque a duração vai coincidir com a recarga da habilidade, fazendo que o homúnculo a reconjure no momento que ela encerrar.
Então, primeira coisa aqui a respeito do Amish Bulwark Level, deixa como 3, justamente para ter este uptime do buff. Castle Defend Threshold. Aqui só vai funcionar no momento que você deixar ativo o Use Castle Defend. O que é o Castle Defend Threshold? Uma das skills que também existe no kit do Amish, que ele já é um homúnculo mais defensivo, ou seja, com ele você tá pretendendo jogar o mais seguro possível fora de foco, é o troca de lugar. Basicamente é o swap, como mostrar de maneira ilustrativa ali, a posição do homúnculo e do alquimista, evolução do alquimista na tela irá ser trocada imediatamente. Aí você tem como deixar isso programado para ser usado automaticamente. Você define quantos monstros em cima do dono, no caso bioquímico, estaria em cima dele para o Amish imediatamente usar a troca de lugar. Eu não recomendo em nenhum momento você deixar isso aqui ativado, porque como pode ser 4 monstros de maneira indiscriminada, digamos que ele esteja em cima de um chefe e brotou, sei lá, ali um Anófeles do lado, sei lá o que for. Ele vai trocar de lugar e você vai parar em cima do MVP para ele te tirar de cima de um monstro irrelevante. O que você deveras não quer. Você quer ficar longe do foco de um monstro perigoso. Então, troca de lugar. Use de maneira manual e se somente se necessário. Vê a necessidade deste uso. Não deixa isso por uma conta de inteligência artificial, que em algum momento você há de se arrepender disso. Vamos ver. Defensive buff, Owner HP. Não, acho que aqui já trata-se de configurações relacionadas mais relacionada à situação do HP do dono e se ele estiver mobado ou não. Mas aqui por preset estamos com 100% ou menos, os buffs de fins defensivos estarão sempre com a sua manutenção devida, estarão sempre sendo reusados. E se estiver sendo mobado com 0 superior, também cai na mesma critério. Diether para o Classic Level, vamos entrar nesses detalhes de uso de habilidade Homúnculo S quando eu estiver explicando a aba Tactics. Tem muita coisa que realmente é bem relevante mostrar, ainda mais que tem o lance do script do slide, que eu uso da maneira imprópria. Tem um colega no canal dos bioquímicos lá que está fazendo diversos usos para não depender desta linha imprópria de uso do Lava Slide. O Ilkan Hart, ele tem prestado um ótimo serviço aqui para a comunidade dos jogadores de bioquímico. E o mano é brabo demais, ele está sempre ali à disposição para ajudar a galera, tal. Entre em contato com o cara. Ele até deixou publicado a AI dele já revisada com as correções que ele fez, os testes também, tudo ali, resultado ele deixou assim dito de maneira rasa, mas talvez se assim conversar em particular com o cara, ele te diga os detalhes mais técnicos que ele fez. Acredito que faça, o cara é muito gente boa. E também, né, a respeito do documentation, que é basicamente um manual de uso do AZAI, ele fez a tradução para o nosso dialeto, mas apesar que ele deixou aqui um manual de observação que não está muito coerente a algumas linhas de tradução que ele fez. Mas mesmo assim é um documento que ele deixou aí para auxiliar a galera. Dá uma olhada lá, verifica. Vamos assim se ajudar, né? O pessoal, tanto os veteranos quanto os novatos na classe, é bom ter essa comunicação. Né? Todo mundo sai ganhando. Então, primeira menção honrosa aqui. Ilkan Hart, o mano é brabo demais. E a respeito daqui
das demais configurações, porque esse é um tópico muito abrangente. Se quiser investigar aqui mesmo de mais como uma fonte já mais que se dedicou mais a isso, eu me apoiei em 2 vídeos orientativos aqui. O primeiro mano foi o Ozzy Ruvieri. E sim, ele mostrando como ele configurou, ele também é usuário de Amish, mas se eu lembro bem, a base dele é Vanilla. Talvez eu esteja enganado. Mas mesmo assim, o que ele deixou lá, mostra que ele abordou aqui a respeito da aba principal, me serviu muito bem. Acho que vale a pena aqui mencionar o cara, porque ele que fez lá a divulgação do script. Eu não sei se é de autoria dele, eu não lembro mais desse lance, se foi um outro colega também da comunidade que passou a linha do script que ele tinha que alterar, mas mesmo assim, aqui foi o primeiro vídeo que eu tive de orientação para poder começar a configurar aí para mim, foi o dele. O segundo vídeo que eu me apoiei também foi o do mano Mushinlore. E eu dele eu ainda dou um destaque especial porque ele fez menção a um fórum muito antigo que era tratando justamente da configuração da Easy AI. Ele deixou linkado aqui, mas eu estou até com o fórum aqui aberto, que é realmente o manual para uso dos diversos homúnculos existentes, tanto os base e os S. Mas assim, é uma postagem de 2021, já é muito antiga, mas ainda serviu como material orientativo para muita coisa que eu fui configurando ao longo do tempo e uso até data presente. Então, o que eu podia só uma pincelada aqui para quem está usando Amishi, tudo que eu posso trazer aqui no momento dessa aba principal. Eu não quero realmente entrar nessa abordagem aqui porque ela é muito extensa, tem muito detalhezinho aqui que seria melhor buscar com gente que já publicou vídeo a respeito disso. Seria basicamente fazer um repeteco de coisa que já tem materiais muito além. Então eu irei ficar mais em cima aqui da menção do Tactics, porque o Tactics que realmente você mexe diretamente com o comportamento do homúnculo nos mais diversos cenários de combate. Então aqui eu vou ficar mexendo neste quadro e ficar demonstrando em jogo, e espero que meu homúnculo ainda esteja lá, porque como podem ter reparado ao fundo do aí ó, o soundtrack que tá rolando é da Cidade Vens, um dos meus favoritos. Eu gosto de deixar lá porque é um tempo que eu acho relaxante, mas já vai ficar um tempinho. Eu vou ver ali se o meu homúnculo não expirou, senão vou ter que comprar outra semente. Mas enfim, aqui antes de eu ir lá diretamente no jogo, aqui a aba do Tactics, ela tem o default, que é o comportamento padrão, e ao longo da listagem tem todos esses monstros aqui registrados. O que são eles? São os Monster ID que existe no banco de dados do jogo. E qual que é a função do Tactics? É você atribuir comportamentos específicos para cada ID de monstro que você atribui a essa lista. Se um monstro ID não está presente nesta lista, o comportamento adotado contra um monstro não presente nessa listagem será o padrão. Aí agora aqui, menção para os usuários de Amish, igual como eu optei por fazer. O Amish eu acabei de citar. O homúnculo expirou. O Amish eu acabei de citar. Será que expirou mesmo? Deixa eu ver. Tentar. Ah, não. Eu tentei usar. Despertar o homúnculo, falhou, então ele tá morto. Ainda bem. Então, como eu acabei de mencionar minutos atrás, o Amish ele carece de habilidades ofensivas. Ele basicamente só dá cabeçada contra os monstros.
Então, nesse estágio de Amish, você iniciando como alquimista e indo brevemente para criador, buscar o sonhado Job 70, que no estágio do jogo está realmente muito apertado, ainda mais que estamos fora do período de XP bonificada, que é provido durante os fins de semana. É uma jornada muito árdua quando você opta por usar o Amish, porque ela é altamente arrastada, muito letárgica mesmo. Mas para poder deixar sua vida menos difícil ao utilizar um Amish, você pode usar o seu Tactics aqui como comportamento básico. Você pode atribuir tanque. Como que o comportamento de tanque funciona? Deixa eu ir para o mapa aqui em questão. E nós vamos ver isso em primeira mão, como que o tanque se comporta. Invocando aqui o meu Dieter. Eu invoquei ele sem usar o efeito do Cart Bush. Mas enfim, ó. Ele deu só um hit no estapo. Ele tá indo imediatamente para o... E bufou. Mas ele tá indo imediatamente para o próximo estapo. Deu um hit. E veio aqui para perto de mim. Olha o KS chegando aí. Deu um outro hit em um estapo. E também veio aí pra cima de mim. Boa. Como de costume, né? Mas enfim. O comportamento de tanque é esse. Em vez de ele ficar atacando de maneira contínua um alvo, ele vai dar só um hit e irá imediatamente para o próximo alvo válido na tela. Se você não tiver atribuído o Monster ID com o comportamento de ignorar o alvo. Aí, ó, ele vai pegar e juntar volume de monstros para que você possa facilitar o uso do seu cavalo de pau, né? Que é a única habilidade em área acessível no seu estágio como alquimista. Aí seria basicamente isso, vai ficar mobando para você e você tem a situação propícia a usar o cavalo de pau sem correr risco de ter punição de volta contra você. Você potaria de menos, porque a agro está centrada no Amish. Para voltar aqui o mapa, que eu vou devolver a configuração padrão, e para isso eu vou relogar, né? Porque o tempo do homúnculo está correndo. Clicar aqui na seleção de personagem. Aí voltar para a minha Easy AI. E só mudar o comportamento aqui. De tanque para ataque high. Agora sim. Aquela dica a respeito do tanque é exclusivamente para quem está jogando de MX. Eu não sei se ela é válida para outros usuários. Eu imagino que para ferir nem um pouco. Porque ele basicamente deleta qualquer algo que está na frente dele. E a mesma coisa aplica-se ao Vanimorph, que são homúnculos de natureza ofensiva. E a Leaf é de natureza suporte. Mas eu acho que ela não tem capacidades defensivas semelhantes ao Amishi para valer a pena usá-la como tanque. Enfim, cada um faça a avaliação melhor do que a situação pede e siga. Enfim. Tactics. Comportamento básico, Basic Behavior. Aqui a gente tem as categorias tancar, eu já demonstrei o que é. O Ignore, ele é autoexplicativo, mas comportamento padrão Ignore, você simplesmente vai deixar o seu homúnculo sem ação nenhuma, ele vai ficar inerte, vai só ficar andando ao seu lado e é isso. E fazer a manutenção dos buffs dele, porque em nenhum momento a gente quer de fato só. Então, Ignore seria mais para um Monster ID muito específico. Aí vem o lance entre ataque, react e snipe. Eu não vou entrar muito nesse detalhe técnico da hierarquia de ataque, react e snipe. Deixo para vocês consultarem o documentation, né, que seria o manual daqui, mas que já está... O colega ali, o Kanhart, já pegou e fez a localização para a gente. E também tem o fórum em questão, que sei que em algum ponto aqui, lá embaixo, vai ter menção a respeito da hierarquia, a hierarquia entre ataque. Cadê aqui? A hierarquia entre os comportamentos de ataque, react e snipe. Eu deixo essa aí para vocês fazerem essa consulta por
por conta, porque eu mesmo não me preocupei o suficiente para saber a hierarquia entre eles. Apesar que o grau ele vai subindo na respectiva ordem: low, médio, high, e por último a maior prioridade é top. Top está acima de high. Essa é a única informação que eu posso realmente ceder, mas a respeito quem sobrepõe quem entre ataque, react e snipe, infelizmente essa eu não posso informar porque eu uso por padrão ataque para tudo, inclusive contra monster IDs específicos que seriam de monstro chefes. Só que em vez de usar categoria high, eu uso para monstro chefes categoria top, que ele vai deixar de atacar um alvo atual porque ele percebeu, não, esse aqui é um chefe e esse aqui que tem que ser meu foco de fato. Use attack skills always, porque eu realmente quero que o meu Dieter use o seu kit ofensivo para poder me ajudar a matar os monstros o mais rápido possível. Entre aqui, troquem de miúdos, você deixar use attack skills é quando ele vai usar o derretimento de lava, o lava slide. Debuff. Debuff para comportamento padrão, never. Por que never? Veja só. Aí, ela é projetada para se comportar da seguinte maneira. Os homúnculos por padrão, com a configuração desta ferramenta, eles têm como prioridade aplicar incapacitações, ou seja, debuffs contra os seus alvos antes de usar as suas habilidades ofensivas. No grind rotineiro, você não quer ver o homúnculo usar o kit na plenitude. Não, você quer que ele descarregue a maior margem de dano possível, que assim você mata os monstros mais rápido. Consequentemente, o seu rendimento XP por hora também é mais acelerado. Aqui você simplesmente deixa isso... Você quebra essa fluidez. Mas mesmo assim eu vou fazer a alteração aqui. Aplicar o Volcanic Ash. Ah, e um detalhe. Chasing é o comportamento perseguindo. Ele vai tentar usar o Volcanic Ash no ato de estar perseguindo o alvo. Mas uma vez que fique cara a cara com o alvo, já não é mais comportamento Chasing. Seria o comportamento Attacking. Mas aqui o EasyAI, quando você pede para salvar o Attacking, por ele não sai. Você tem que ir no arquivo Lua correspondente a este quadro e fazer a alteração na linha de código por lá. Eu vou já mostrar como é que faz essa alteração. Attacking. O que se trata o kite? O kite é o ato de o seu homúnculo começar a fazer a dancinha, mas não aquela dancinha de ataque, e sim o ato de se esquivar de uma habilidade ofensiva pesada de um determinado alvo. Eu deixo o kite never porque isso compromete o posicionamento do monstro que eu quero focar. Então, mesmo que ele esteja sujeito à punição, o Dieter no seu kit ele já é tanque e com base a Misha ele fica mais tanque ainda. Então ele pode suportar algumas punições. Ele pode ficar lá parado, segurando o alvo no lugar enquanto você bombardeia livremente. Então eu particularmente uso o Kiting Never. Se houver gente que veja propósito de habilitar Kiting, beleza. E desejo o maior sucesso para quem o faz. Homúnculo S Skills. Eu deixo o Homúnculo S Skills como skill class para ataque, skills ofensivos, só para me assegurar que realmente o Dieter não tem um comportamento confuso, né? Ainda que a base dele seja Mishi, mas eu deixo só por garantias. Mas digamos que ele seja de base Fili ou Vanimir. O recomendado é que seja N-Skill. Que aí ele passa a usar as habilidades ofensivas também do homúnculo base. Pica-pau, como é que é o nome do outro? Capricho, Capricho, né? E afins, habilidades ofensivas antes de ele ser um homúnculo S. E o Snipe, do que se trata o Snipe? Digamos que o seu homúnculo seja de base Vanil, Capricho, que é jogar lá uma lança aleatória contra o alvo. Você não vai esperar o Vanil ficar ali
abraçado com o alvo para ele começar no cara. Não, no momento que ele bater o olho no monstro e estiver no alcance, você quer que ele imediatamente descarregue as lanças contra aquele alvo. Então o sniper, o propósito dele é esse. Está no alcance vale, está no alcance, o alvo é válido para uma habilidade ofensiva, então ele vai imediatamente usar. Rescue. Rescue aqui se trata do comportamento do homúnculo a respeito do usuário ou jogadores que ele reconhece como aliados, determinar se ele vai ir a socorro deles ou não. Eu deixei o meu apenas para Friends. No entanto, aqui, esse Friends, eu só faço com que o meu homúnculo reconheça os meus colegas que jogam com atacantes corpo a corpo. Aqueles que são meus colegas que jogam também com a mesma performance que eu, combate à distância, eu faço com que meu homúnculo passe a ignorar eles, para que não possa acabar arrastando, levando para eles o mob, né, o dito mob train contra eles, que nós que queremos ficar longe da linha de fogo, queremos bombardear na distância mais segura possível. E fazer mob train contra a gente não é o propósito que a gente busca. Mas enfim, eu vou deixar aqui Friends como padrão, mas eu vou colocar aqui para fins demonstrativos, vou colocar o All the Above, que seria contemplar simultaneamente todas as critérios que a AI tem elegíveis para o homúnculo adotar o comportamento do Rescue e a socorro. Muito bem, então. Onde eu poderia demonstrar fazer o demonstramento do Rescue? Aqui. Vou fazer o demonstramento em 2 mapas. Caverna de Magma, que normalmente vai ser a primeira passagem de um recém-classe 3 graduado, né? No momento que eu estou sob agressão, que seria a categoria de Rescue Owner, o homúnculo ele vai vir até o monstro agressor que estiver em cima de você, e isso também inclui monstros que atacam à distância. Ele irá imediatamente contra o monstro atacante, contra mim ou o colega meu, e irá imediatamente lá bater nele. Isso nos níveis, isso na faixa inicial, nível 100 a 110, ok, é até tolerável, AS como de costume. Mas em mapas de níveis mais elevados, ali na faixa 120 e além, já é um comportamento que, se você não for um jogador que usa Zero, você já vai começar a se sentir prejudicado. Porque você pode acabar agrando monstros altamente perigosos, fazendo mob train em si mesmo de monstros altamente perigosos. Vou levar essa demonstração do Rescue All agora para um mapa de nível 140 ou mais. E só por garantia, né, vou botar aqui um seguro de vida que vai que eu morra nessa demonstração. Caverna de Fogo, acho que todos podemos concordar que seria um teste justo para mostrar que o Rescue para o usuário não soaria tão favorável assim. Deixa eu ver se eu acho algum monstro aqui. Se o pessoal todo já não estiver montando esse mapa para poder grindar, né?
Ah, aqui já tem alguns. Ó, a agro tá centrada até o momento no Amishi. Eu vou bater nesse condor de fogo de propósito, só pra me agredir. Aí, ó. Aí ele foi e trouxe o gole de fogo pra cima de mim. Porque o condor de fogo já veio demonstrar agressão direta contra mim. Aí, ok. Isso aqui no mapa 140, os monstros não eram tão... Nossa, uma sombra de Morrock. Esse já é um exemplo de monstro perigoso. Ó, o bicho me deu um MA. Ainda bem que eu gosto de buildar resistências, mas mesmo assim eu tomei 6k de dano. Isso não foi de leve não. E eu tenho até... Cadê aqui? 40% de resistência à propriedade neutra. Aquele dano já é o dano pós-redução. Tomei 6k de dano, tendo que eu reduzi 40% do dano original da habilidade. Ou seja, esse dano ia ser pesado de fato. Então, voltar para a cidade aqui. Eu deixo o salve Lighthouse, porque eu faço a placa Eden de 140 de Bio 3. Mas antes fazer aquela alteração que eu mencionei a respeito do Volcanic Ash, comportamento de debuffs. Aqui. Homunculus Statics. Ó, eu tinha tentado atribuir para Attacking e o AI ele não alterou, ele não considerou isso aqui uma ação salvo. Como então que eu faria para contornar isso? Eu tenho que achar o documento Lua correspondente à aba do Tactics, que é bem na cara qual é o nome dele, o H-Tactics. O H-Tactics ele carrega aqui o Tactics 0 é o comportamento padrão, que é o default, mas aqui é a lista de todos os Monster ID que eu tenho registrado até data presente e comportamentos específicos para cada um desses Monster ID. Aqui, Debuff Ash C. O que é este C aqui nessa linha? Este C é o correspondente ao Chasing, que é o ato de perseguir. Mas eu quero que seja usado no comportamento de Attacking. Lá, direto no Easy AI, você não consegue salvar lá. Você tem que alterar esse C para qual caractere? Caractere A. E salvar o arquivo. Pronto. Agora o Dieter vai começar a usar o Volcanic Ash como comportamento padrão. Fechei aqui Ctrl... a flecha já é um bom demonstração. Vai me buffar, tal. Tava no delay after skill. Mas olha só. Cinzas vulcânicas. Cinzas vulcânicas, porque a habilidade permite que até 3 cinzas estejam presentes no campo. Podemos até conferir isso no próprio kit do Dieter. Ó, cinzas vulcânicas. Até uma nota aqui. Ó. Até 3 cinzas podem estar espalhadas simultaneamente. Então ele vai gastar essas 3 cinzas. E então querer usar um Lava Slide. É por isso que você atribui Volcanic Ash como comportamento padrão Solar Ruim para o grind padrão, que é o de rotina. Você simplesmente está aqui no mapa comum, os monstros da região, você simplesmente quer pegar e sumir com eles imediatamente, não esperar aquele debuff para depois ele querer matar. Então, deixa eu relogar aqui. Vou até tirar logo isso daqui para ele parar de ficar espalhando essas cinzas. Aí, ó, só depois ele usou o Lava Slide. Retornar a configuração como eu havia deixado lá no Easy AI. Aqui, Debuff Never. Para o comportamento padrão. Never apply switch. Pelo menos é para estar.
Senão eu vou ter que alterar lá no... Ah, agora foi. Beleza, ficou Neve. E, é claro, né? Rescue novamente. Vou deixar para os meus amigos que jogam melee. E KS. Cara, KS. Quem opta por ligar isso aí, tudo bem, mas que se responsabilize. Eu, particularmente, jamais irei fazer o meu homúnculo adotar comportamento de KS. Porque o que é o comportamento de KS? É você pedir para uma inteligência artificial que está controlando o seu homúnculo ir lá roubar o monstro de alguém. Tu quer tanto fazer devolver KS? Faça você mesmo. Porque aqui vai ser a autonomia do homúnculo ir lá roubar do cara. Não. Faça, se tu quer tanto da KS, eu recomendo. Devolva o favor da maneira correta. Vai você mesmo e tome o monstro por conta. Não põe seu para fazer isso não. Isso é altamente desrespeitoso. Mas quem opta por deixar ele ligado, deixa. Eu mesmo jamais o farei. E aqui o ato de perseguir, que é ele está agredindo o monstro. E aí aqui você determina se você quer que em algum momento você faça o homúnculo voltar para recuperar o SP ou não, porque os homúnculos recuperam o SP quando eles estão parados apenas. Então ele vai deixar de atacar, vai largar o monstro, vai deixar de atacar, ou quando matar, é claro. E aí ele vai pegar e parar para recuperar SP. Always é quando você não quer que ele fique batendo contra o monstro até que o alvo morra ou até que o próprio homúnculo morra ou vaporize. E never é que jamais persiga determinado alvo. Viu ali e deixa ali quietinho. Seria o complemento do comportamento ignore. Mas um detalhe a mais a respeito do KS. Eu deixo o KS never para o comportamento generalizado. No entanto, tratando-se, vamos pegar uma exemplificação de um Monster ID de MVP aqui. Vamos lá. Fenrir, que é basicamente minha cobaia para tudo aqui. Fenrir, ele é um monstro MVP, esse Monster ID, assim. A respeito de adotar comportamentos específicos, que lá no cabeçalho já inicia. Nome do monstro e Monster ID. Onde que você rastreia isto? Você vem aqui no Divine Pride, que é o nosso database. O servidor que você está jogando, no nosso caso é o Latam, já deixei ali configurado. E no nosso dialeto, português. Aí eu vou aqui, venho aqui. Monstro, Fenrir. Tem até aqui o balãozinho dela, que ela é um monstro MVP. Fenrir é o nome dela. Aqui em cima. Geffen Fenrir seria o script correspondente a este monstro. A esse sprite. Mas enfim, Fenrir. O nome dela é este. Essa primeira linha. E no Basic Info, esses primeiros caracteres aqui, esses primeiros 4 caracteres, é o Monster ID dela. Aí sim, quando o meu homúnculo visualizar no alcance este ID de monstro, ele vai adotar o seguinte comportamento. Attack top. O que é o Attack top? Só recapitulando. O Attack top é o maior grau de prioridade de ataque. Se ele estivesse atacando outra coisa e este alvo não morreu ainda, se uma Fenrir aparecer, ele vai parar aquele ataque e vai imediatamente atacar a Fenrir. Porque ela tem mais prioridade sobre o monstro anterior. A não ser que tenha ou ainda na tela um outro monstro com a mesma categoria de Attack Top. Aí ele vai buscar atacar o mais próximo dele. Se tiver 2 monstros de mesma prioridade de ataque, ele atacará primeiro o mais próximo para depois ir ao próximo. Os Attack Skills Always. Tratando-se de combate contra MVPs que você não vai sumir com o alvo tão rápido assim, aí já é válido você deixar Volcanic Ash. Eu posso até pegar aqui um vídeo meu, né? Lá que eu fiz a gravação para a gente verificar o comportamento. Cadê? Este aqui. Que eu fiz o teste das botas com epifania. Só para a parte que interessa
Acho que foi... Qual minuto? Aqui? É, por aqui já. Vai começar a luta. Ó, primeira ação contra Fenrir. Ele tá conjurando as cinzas vulcânicas. Vai jogar todas os três acúmulos possíveis que a skill permite. E então, por fim, o Lava Slide. Aí sim eu tenho uma luta menos desconfortável contra um MVP. Que aí eu consegui aplicar incapacitações contra um MVP. Que então estou descarregando as skills de dano. Rescue Never. Por que Rescue Never? Quando estiver cara a cara contra o MVP. Porque aí, se alguma coisa te agredir, ou agredir algum colega seu, ele vai querer ir auxiliar e vai puxar o MVP pra cima. Você não quer fazer do mob train de MVP pra cima de ninguém. Pelo menos se você tá com o propósito de matar. Você quer pegar e deixar o bicho bem distante pra você pegar e bombardear free. Então, Rescue Never. E KS Always. Porque agora, tratando-se de MVPs, eu deixei a linha de KS. Aí nós vamos de novo aqui a respeito do MVP. Monstros MVPs. Eles são livres para todos os personagens. Qualquer um poderá atacá-los sem infringir as regras do jogo. Ou seja, quando um monstro ele é identificado como MVP, aquele monstro em nenhum momento ele é reservado, ele é um monstro concorrido. Então, nesta situação em específica para este determinado Monster ID, reconhecendo que este Monster ID é de um MVP, aí deixar KS Always habilitado, ok. Porque você realmente está querendo concorrer contra aquele monstro lá. E Chase Always, como eu expliquei, você não quer em nenhum momento ter o homúnculo saindo de cima do MVP. Quer ficar lá para sempre até ou o MVP morre ou o homúnculo morre ou vaporiza. É isso, é segurar o alvo no lugar pelo maior tempo possível. Por isso, Chase Always aqui. Aí vamos ver, eu já expliquei como pode rastrear o Monster ID lá no database. Deixei aqui a respeito de como configurar para uma situação de monstro-chefe e aqui o detalhe do debuff que que vocês serão incapazes de alterar aqui dentro do Easy AI. Tem que ir lá no arquivo Lua correspondente para poder fazer isso. E a respeito do Easy AI que eu possa mostrar mesmo seria isso aqui. Sim. Mas agora tratando-se do homúnculo diretamente. Que eu acho que possa acabar tendo a confusão de como que você tem que fazer para o homúnculo reconhecer aliados ou jogadores aliados ou ignorar jogadores. Eu vou usar isso com um NPC. Eu acho que esse RK tá parado, então vai servir de ilustração com ele mesmo. Deixa eu só tirar essa pedra daqui. Não é de direito. Tá, fica aí. Vou usar então o RK aqui para fins ilustrativos. Mas eu poderia usar no NPC também. Para poder você fazer reconhecimento de aliados ou ignorar jogadores, segurar Alt, aquele comando de caminhada do homúnculo padrão, segurar Alt e botão direito, ordenar aquele caminho. Pois é. Se você fizer isso, dessa ordem de caminhada, exatamente um quadro abaixo de um jogador, ele vai adotar o seguinte comportamento: circular para que ele reconheça como um aliado, ou direita esquerda, para que ele possa ignorar este aliado. Lembre que eu citei a respeito do meu Rescue, que deixo só para friends. Então, os meus colegas que jogam com classes corpo a corpo, eu atribuo este comportamento aqui, reconhecer como aliado. E outros colegas meus que jogam com classes atacantes à distância, eu já atribuo este comportamento aqui, ignorar. Que não é para ter o risco de fazer mob train contra eles, contra quem não se deve. Eu acho que, em comparação ao primeiro vídeo, eu consegui encurtar mais do que eu queria abordar.
Mas então acho que eu vou ter uma folga melhor para atender a um outro pedido, né? Já me foi pedido várias vezes que eu mostrasse minha build. De fato, e eu sempre posterguei isso, né? Que eu queria primeiro trabalhar o meu up. Afinal, eu fiquei jogando por 152 níveis de tutorial, né? Entre aspas, tutorial lá no Nidhogg, e agora eu trouxe a minha jornada aqui para o Freya. E eu só importei algumas coisas de lá pra cá e aprimorei naquilo que eu achei melhor aprimorar. Aqui. Vamos começar pelas habilidades de classe 1. Bem direto ao ponto. As 4 passivas maximizadas e o comércio 1 ponto a menos. Aí alguns já perguntaram por que não pontuar identificar item? Porque essa habilidade é ruim. Ruim em que aspecto? Quando você usa ela, vai abrir uma janelinha e a listagem de itens elegíveis para identificar. Mas se você sai, é capaz de identificar um por vez e não uma fila de itens simultaneamente. Aí quando você quer identificar outro, usar novamente a hotkey, que tá o identificar item, selecionar o próximo da lista e assim vai. Por que que eu não gosto dessa habilidade? Porque lupa é melhor. Melhor em que aspecto? Olha só, eu deixei aqui uns itens sem identificação para poder ilustrar isso. Mas quando você tem lupas no inventário, cadê aqui a lupinha? Ó, aqui ó, lupa. Quando você tem lupas no inventário, se você segurar CTRL e botão direito, o item identifica. E aí ó, você pode identificar o quanto você tiver de lupas elegíveis no inventário. Vai consumir automaticamente uma lupa e já vai identificar imediatamente. Melhor do que ter que abrir aquela UI, aquela janelinha, pedido para identificar um item por vez. Não, só segura, tem a lupa no inventário, segura CTRL e vai identificando com o botão direito. Tá, enfileirados todos de uma vez só. É bem mais prático para mim. Classe 2. Vou logo naquele ponto mais delicado. Alguns gostam de perícia, eu incluso. Outros não. Se você não gosta, pode remover esses 10 pontos daqui e alocá-los da maneira que achar melhor. Segundo caso. Quem usa como build principal a planta infernal como rotação de dano, e o exemplo que eu pelo menos eu tenho como exemplo aqui na comunidade é o colega, né? Cadê? O nosso colega aqui, o Vácuo Overpower. Ele é um cara que upou plenamente na planta infernal, a Hellplant. Então, cara, eu acho que o propósito de você pegar aqui o Criar Monstro Planta, que ele aumenta diretamente na fórmula de dano do Planta Infernal, seria se você quisesse ali. Eu peguei apenas por pegar, mas podia muito bem deixar isso aqui invertido, pegar os 5 pontos de arremessar poção e a planta só ficar em 2, porque eu só uso o Hellplant mesmo para fins de craft, que eu fabrico os meus próprios suprimentos. Aqui poções, esses frascos todos, aqui ó, são de minha autoria, tá até ali, ó, Raio Índia, porque fica cortado, mas deixar ali ó, Raio Índia Apothecary, que é o meu nome. Eu mesmo fabrico. E aí eu mostrei em um outro vídeo como usar os efeitos da planta infernal a seu favor para ativar os efeitos da bota temporal com um encanto de 200 de sorte. Que sorte é um dos fatores de sucesso na confecção de frascos. Mas só peguei por pegar mesmo. Se você tem alguma pretensão de realmente usar a planta infernal como rotação básica de dano, ó, tá ali, 5 pontos de criar planta, porque entra diretamente na fórmula de dano. Mas se não tem, é puramente opcional. Só peguei por pegar mesmo. Esses 2 pontos aqui que ficaram na revista de poção foram os 2 pontos restantes depois que eu fechei a build. Que no job 68 eu já tinha tudo que eu queria. Peguei o job 70 porque, né? Melhor ter a mais e não precisar do que quando eu precisar e eu nem ter de fato. Proteção química total. Cara, um frasco de revestimento. Você vai proteger todos os teus equipamentos contra remoção e destruição em combate a preço de um frasco de revestimento.
Porque se você for usar cada uma das 4 habilidades de maneira individualizada, cada uma custa um traço. Você está aplicando os 4 efeitos simultaneamente a preço de um. Então não teria por que você não pegar. Isso aqui não é um conteúdo que serve. Isso aqui não é uma habilidade que serviria só para guerras. Também dependendo do conteúdo que você estiver fazendo, vai que ter algum monstro que destrua seus equipamentos ou os remova. Você pode ter a opção de proteger, se prevenir contra isso. E se estiver fazendo com os colegas, também você os protege. Eu vou até usar aqui o RK, ele não vai entender nada que eu vou usar essa skill nele. Mas vou mostrar aqui, também pode ser usado em outro jogo. Aí você acaba ajudando quem precisa. Bom, preparar poção. Como eu acabei de dizer, eu faço os meus próprios suprimentos. Então, pesquisa da poção e o preparo dela tem que estar no máximo para eu ter a maior chance de sucesso possível. Eu nem preciso abordar muito a respeito. A linha dos homúnculos, mas aqui a respeito do ressuscitar homúnculos. Eu tenho habilidade no máximo. Tem gente que não gosta de tê-la no máximo. Mas por que eu tenho no máximo? É seguinte. Como eu disse, eu atribuí comportamentos específicos lá no meu Tactics para IDs específicos. Dentre esses específicos, monstros-chefes. Bicho, monstro-chefe não é coisa que tu deleta assim no piscar de olhos. Pelo menos não no estado atual do jogo e o que temos elegíveis para classe. Você ainda pode assistir o seu homúnculo morrer no processo. E nesse momento que ele morrer, você não quer ressuscitar ele com vida baixa, você quer ressuscitar ele full para poder ter o maior tempo possível tancando o alvo que você quer. Então, pra mim, é mandatório ter essa skill no nível 5. Eu não teria motivo de deixá-la em menos que isso. Mas, se funciona para alguns ter menores níveis, pra mim, ok também. Classe 3. A respeito de perícia. Mesma coisa. Gosto. Ok, não temos uma arma do tipo espada de uma mão que seja suficientemente boa para a build. Na verdade, ela existe no jogo, mas no momento está inacessível. Só se tiver uma turma muito hardcore para ir buscá-la. Que seriam... Vamos lá de novo no database, né? Que seriam as lâminas gêmeas. Oh, ela é plural. Lâmina gêmea. Acho que é no singular. Isso, as lâminas gêmeas de Nightsire. Que é o chefe da Torre Sem Fim. O problema é atravessar os andares da torre com esses MVPs com as auras vermelhas. Olha, eu acho que tá plenamente inacessível a luta contra ele na situação atual do servidor. Mas por que eu acho que se essas armas, as lâminas gêmeas, estivessem elegíveis, seriam as melhores armas possíveis que a gente teria? Primeiro, tem 3 slots. São armas de nível 4 da categoria espada, pegariam simultaneamente os efeitos de ambas as perícias, perícia com esgrima e a perícia de machado dos alquimistas, teria os efeitos de ambas, iria te permitir o uso de escudos, e estão também sujeitas aos encantos de Malangdo, aquele canto de mira apurada. Você vai lá, preenche os 3 slots aí, com as cartas que preferir, e o espaço lá vazio, ainda você pode colocar lá um encanto de mira apurada. Eu acho que é a única arma no jogo que consegue se sobressair da Hurricane Fury, que é a Fúria do Furacão, machado lá, que deve dar preços absurdos no momento. Que seria, então, pois é, as únicas armas que, ao meu ver, que conseguem se sobressair por cima do Hurricane Fury são essas duas, mas nas condições do jogo estão inacessíveis. E infelizmente elas não saem na caixa de melhores armas. Você
pega até a Violet Fear, né, que é o terror violeta, que é a espada de 2 mãos, que no fim da torre você pega as 2 lâminas, fala com o NPC e ele funde elas na terror violeta. É assim que é feito o craft da terror violeta. Você dropa elas da Netside, fala lá com o NPC no fim da torre e ele vai juntar as duas na espada chamada terror violeta. Aí ok. Aqui já não interessa mais. Nem o fórum, imagino. E aqui, reação alquímica. É uma outra forma de você produzir álcool, que é material tanto para os frascos de revestimento quanto para os frascos de fogo grego. Revestimento você vai usar com produção química total. E fogo grego eu uso com bomba na palma para poder forçar a ativação das minhas botas com encanto de epifania, que é o 200 de int, mas só ativa mediante ataques mágicos. O foguinho da bomba na palma, aqui. Então, enquanto essas chamas durarem, né, o Zifrit dançante aqui, monstros que estão dentro da área tomarão dano mágico de propriedade de fogo na categoria DOT, Damage Over Time. E ainda tem chance de infligir incêndio, mas a gente sabe que monstros-chefes não são sujeitos a debuffs, então essa parte aqui meio que risca. Mas, pois é, fica com uptime de 18 segundos, ticando o dano mágico, então eu acho bem justo para poder ativar os efeitos da bota. Já que o dano do canhão de prótons, né, que é a minha skill principal de dano, tem dano afetado diretamente pela int. Então ajuda muito. E nos efeitos da ativação dela eu já pego imediatamente conjuração instantânea. Então no uptime do Epifania é quando eu tenho DPS ao máximo. Tanto o dano aumenta quanto eu não estou limitado pela conjuração, afinal fica instant cast. Propulsão de carrinho, nível máximo pelo Move Speed e pelo ataque extra, afinal é mais 50 de ataque. Aprimora carrinho, não tem porquê ninguém ter isso aqui no nível máximo. Aumenta o limite do peso de carrinho e o nível da skill aumenta também diretamente o dano do canhão de prótons, o Cast Cannon. Ah, beleza, na descrição só fala a respeito de precisão. E o próprio canhão de prótons fala: o dano é afetado por int, nível base e nível aprendido. Então não tem porquê você não ter a habilidade no nível máximo. Culinária avançada. Como eu disse, eu mesmo faço os meus próprios suprimentos. Então, eventualmente eu vou querer fazer comidas mais 20 para mim. Então, deixei no nível máximo porque a chance de fazer 10 receitas de uma vez só por uso. Planta infernal, já disse com qual propósito eu uso. Eu uso apenas para fins de craft, jamais para poder causar dano, porque eu deixo a agro centrada no meu dieta. Então, para dano, isso aqui eu jamais irei usar. Só uso ela mesmo para poder me auxiliar em craft. Eu vou e uso dos dummy lá em Sludge. Também deixei vídeo ilustrativo respeito disso. Bloodsucker, né? Que é a planta que suga. Eu ainda não tive a oportunidade de usar. Mas quem eu vi usando teve bons resultados. Deixei aí aprendido. No momento que eu tiver a oportunidade de uso, eu farei. Farmacologia avançada. Como eu disse, eu faço meus próprios suprimentos. Eventualmente também terei para o mesmo propósito. Uma atenção especial aqui, a reação alquímica, que eu nem falei direito. Que eu faço álcool, né? Por 2 vias. Uma que é... Será que tá aqui? Não, aqui tá o manual de fogo grego. Cadê o manual de álcool? Aqui, o manual de álcool. Eu faço o álcool tanto pelo craft da classe 2, que são esses os materiais. E também eu também adquiro o álcool mediante a transmutação, que é a reação alquímica, que vai pedir que eu selecione 50 amuletos de orc e 40 unidades de ossos aqui para poder produzir 9 álcool. Eu não gosto de fazer álcool por esta via, mas essa habilidade também tem um outro ponto válido, que ela pode pegar aqui, cadê? Será que tá no carrinho? Bom, deve estar perdido aqui no carrinho, peguei um monte de lixo. Ah, tá aqui. A seda macia. 2 unidades de seda macia produz
3 unidades de tecido lá na transmutação do reação alquímica. Tecido também é material do fogo grego, então eu vejo um ponto válido para você ter a habilidade, se você gasta fogo grego, igual como eu gasto, né, lá com bomba na palma, para você facilitar na sua aquisição de materiais. Mas se você não vê problemas em comprar, você pode também alocar esse ponto em um local que você, alguma habilidade que você achar mais confortável. O restante dos pontos, quais seriam as minhas pretensões? Provavelmente erva daninha, porque tem algumas skills que sujam o chão aí no jogo, né, que monstro gosta de colocar no chão, que são um saco de lidar, então erva daninha meio que arrebenta isso daí. Em que nível? Eu particularmente gostaria de ter ponto suficiente para colocar nível 10, mas eu acho que eu não teria não. Se eu tenho a pretensão de colocar farmacologia avançada no nível 10, como eu acabei de dizer, aqui só os próximos 6 pontos já me deixa com job 42. 42 não, 52. E só teremos 59 pontos para usar, que é o job 60, que é job máximo menos 1. Aí serão aqui 52 mais os requisitos dela. 3 mais 3, 6, já me deixa com 58. Essa habilidade vai ficar nível 2. 6 ervas apenas. Porque o ideal seria ter todas as 10 ervas, que cobre a maior área possível. Tem algumas skills de chão que realmente tem uma área abusiva. Então ter as 10 ervas ajudaria muito a limpeza. Mas não vai ser acessível. Minha pretensão é essa. Essa aqui seria a minha árvore de skills. Aí o Alt Q é este que eu uso. Sustain. Arma de sustain. Ainda tentando pegar uns rolls decentes, né? Carta de sustain. Ajuda para dano, para resistência. Pai é o Jack of all trades, né? Faz de tudo. Não é especialista em um campo, mas tudo que faz relativamente bem. Jack of all trades, Master of none. Um pau para toda obra. Máscara de samurai, um lower com dano físico mais 1. Bom, o budget foi o que me permitiu ter. Se eu pudesse ter a peninha lá que dá dano à distância, eu estaria usando. Óculos 3D, esse dano mágico contra monstros não aproveito ele em nada, porque o único dano mágico que eu tenho é este, e ele é medíocre, só serve para poder forçar a ativação da bota. Mas essa resistência por propriedade neutro é o que me agrada no óculos 3D. Bota de Orleans. Aqui. Bom, eu não quero ver minha conjuração sendo interrompida. Então, é a armadura que eu uso por padrão. Eventualmente quero terminar de grindar o meu manto de Geffen, né? Que eu comecei recentemente. Ontem eu nem fui, eu tava muito cansado depois de voltar do trabalho. Acho que deve estar aqui perdido já. Ó. Trocar as moedas lá pela armadura do torneio, o manto mágico de Geffen. E seria, mudança de armadura seria essa. Esse sufixo de Hades Hades, né? É a carta Druida Maligno. Quais são as vantagens de você ter Druida Maligno? Agora deixa eu ir lá na tabela elemental. Heroic, né? Propriedades. Vamos propriedade. Aqui seria a tabela de ataque elemental versus resistência elemental. Ok. A coluna, o eixo Y, você, né? Tratando-se aqui de alvo, seria propriedade do alvo, o corpo que você está atacando. E
o atacante, né? Que tá ilustrando nós jogadores versus alvo. O atacante versus alvo. Quando você é de propriedade maldito, você reduz 75% o dano de propriedade veneno. Você anula dano de sombrio e dano de maldito. Ainda não vi habilidades que causem dano na propriedade de categoria propriedade maldita. Quer dizer, atualmente, as classes 4, quem eu lembro que tem esta propriedade como fonte de dano é o Archmage, que é a evolução do Warlock, o nosso arcano aqui no localizado para o nosso dialeto, o arcano, evolução deles. Então, ok, você reduz, não é 75% reduzir não, você reduz 25% de dano de propriedade de veneno, você anula sombrio e você anula maldito. A preço de trocar dano ampliado de sagrado, 25% aumento de sagrado e 25% em aumento de dano de fogo. Não é 125 aumentado não, é 100 com o acréscimo dos próximos 25, porque por padrão você vai lá, recebe 100 de tudo. Aí é aquilo. Aí se for acima de 100, houve acréscimo, se for menos, você tira do 100 menos a redução. Aí ok, a armadura de propriedade maldita, ela fica boa para o cenário de contra veneno, né? Covil de vermes, o Face Worm Nest, sombrio e maldito, o DH, que é a maldição de Glassheim, e outros benefícios também que a propriedade maldito tem, é que você ficará imune a efeitos de congelamento e petrificação. Por exemplo, congelamento que pode irritar muito. Eu não sei quantos de vocês já fizeram aquela instância chamada... como é que é? Acho que é Pesadelo de Wrecking. Deixa eu ver aqui. É o Nightmare de T-Bug. Não sei como que ela ficou localizada aqui pra gente. Isso, o Pesadelo de Wrecking, que tem lá os pianos. O chefe daquela instância... Não, apesar de ser o efeito visual de uma nevasca, não é uma nevasca. É tipo um congelamento. É um. Tipo aquela habilidade de petrificar a área, ou olhar de medusa. Que alguns monstros têm, tipo Frione. Ele petrifica na área. Você já consegue ficar simultaneamente imune ao congelamento e imune ao Dark Attack dos monstros da instância. Porque ali tem dano sombrio pesado. Então você consegue o melhor dos dois mundos. Você fica imune tanto à incapacitação quanto ao dano pesado que a instância tem. Então, propriedade maldita é isso. Aí uma situação que você gostaria de ter que evitar de ser petrificado. Por incrível que pareça, o primeiro chefe... Ah, meu homúnculo vaporizou. Passou os 3 minutos. Por incrível que pareça, na maldição de H, né, o Glassheim, aquele primeiro chefe, o Corruption Root. Deixa eu ver aqui. É a origem da corrupção, acho que é o nome dele. Cadê aqui? Corrupção. Será que vai identificar? Acho que não identifica porque não tem mapa válido para ele. Mas enfim, a gente vai aqui no Design Pride. Cadê aqui? Corrupção. Será que é Corruption? Ah, ok, tem que colocar Corrupted Soul. Aí, ok. O Corrupted Soul, no kit de habilidades dele... Cadê aqui? Cadê? Power Up, Vampire's Gift... Nossa, tô em coreano. Mas tem uma dessas habilidades aqui que petrifica em área. Raramente ela acontece. E normalmente, como a incidência dela é tão baixa e o Volcanicast está sempre no uptime contativo, geralmente nunca acontece. Mas existe. Então é bom você se prevenir com 100% de resistência, porque em algum momento esse troço finalmente funcionar e você perder o uptime de ataque. Aí aqui... né? Ó, o Grand Perry. Perry, que era o piano que eu tava falando lá, que é o MVP, que nessa luta tu fica virando picolé. Também, mas ele tem dano sombrio pesado. Ó, esse Darkness Breath aqui. E é o Wide Lex da Eterna. Se essa merda pegar junto, ele te der um Darkness Breath, você vai de caixa na mesma hora. Então,
Você já previne a imobilização dele, que é o congelar. O Lex ainda você vai receber, mas você vai anular completamente a baforada sombria dele. Então esse Lex, ele, a única forma que ele vai ativar é quando ele te acertar um hit normal. E se ele te acertar, né? Que o homúnculo vai estar tancando ele 100% do tempo. Seria isso. Escudo da aventura. HP é um escudo decente. Ele tem HP flat aqui, mas tem 15% de resistência neutra. Gosto dessa resistência. Botas temporais eu uso para lutas contra chefe, a minha de epifania. E para uso geral eu uso a de encontro de sorte, euforia. Acessórios, eu estou usando o anel ágil do Éden. Eu pretendo ter uma outra cópia, só por este efeito aqui. Dano físico à distância, 4%. Infelizmente eu não tenho slot, mas enfim, acessório Éden, não teria por que ter. Então, é isso, eu gosto. Tem gente que possa encontrar acessórios melhores? Manda ver. Equipamentos sombrios. Conjunto Cabal, para pilhar mais sustain. Mesma coisa com conjunto espiritual. Pilhar sustain aqui. Quero evitar ao máximo de potar. Então, pra mim funciona. Não, talvez tenha gente que prefira outras performances. Eu nem citei a respeito da carta da minha mochila, né? Carta Heydrick, propriedade neutra, 20% também, mais resistência. Detalhes mais adicionais aqui, né? É o Ctrl Q. Aqui, resistência propriedade neutra, tá 40. Quando eu chegar a 90 de VIT, eu vou ganhar mais 10% de bônus da mochila, então vai pilhar aqui um total de 50% de resistência propriedade neutra, o que é bastante, que ajuda a ficar vivo contra muitos one-shot. Eu digo que tem muitas skills que te acertam off-screen, fora da tela. O monstro tá fora da sua tela, mas a skill dele pega em ti do mesmo jeito. Um exemplo desse é Julgamento Infernal, Hell Judgment. Inclusive na minha última run, tá gravada também, lá contra o Andarais, ele largou um Hell Judgment na luta. E eu reduzi ele em 40%. E ainda assim foi uma porrada seca. Aqui, deixa eu ir lá no minuto em questão. É que eu deixei a luta do Andarais aqui. Ó, esse Hell Judgment passou. Ó, tomei aqui, arredondando, são 12k de dano. E isso porque reduziu o dano da habilidade em 40%. Imagina se eu tomo essa parada em cheio. Porque sim, Julgamento Infernal é propriedade neutra. Aí, pois é, eu quero pilhar resistência neutra porque tem coisas e... Vou até voltar aqui um pouco, ó. Olha a área abusiva que essa porra atinge. Você tá muito a mercê de um Hell Judgment. Então, eu gosto de pilhar resistência neutra. Mas tem gente que simplesmente já tá power creepado a um ponto de nem chegar nessa mecânica. Bom, se você chegou nesse ponto, você pode ignorar essa parte e adota a performance canhão de vidro bem. Agora, atributos. Bom, minhas pretensões aqui, como eu já falei, 90 de VIT para poder pegar o bônus de resistência na mochila, referente a VIT. Ou se eu vou deixar parado em 100 mesmo. Tem gente que vai optar por ter 120. Eu já sou do time que vai optar por ter 120 na int. Ajudará na conjuração e também ajudará no dano do canhão de próximo. Afinal, ele escala com int diretamente. Eu gosto. Eu prefiro int à força. Mas quem opta pelo contrário, acho que não tem nada prejudicial não.
Pontos remanescentes, depois que eu fizer o 90 de 20 e 120 de int, os pontos remanescentes eu vou alocar, se possível, em sorte. Só para eu tirar esse valor negativado aqui, porque menos 5 está sendo pela via da arma. Aqui, ó, sorte menos 6. Só para ver se eu anulo essa negativação. E é isso. Bom, espero, né, que eu tenha ajudado aí, o vídeo sirva de auxílio aí pra galera. Se este vídeo, para quem estiver assistindo esse vídeo, ainda se dispôs a assistir o vídeo anterior, que ficou com uma gravação áudio muito ruim, que fique avisado, né, que aquele vídeo será excluído brevemente, porque aquele vídeo foi uma vergonha total. Mas, assim, eu vou deixar linkado pelas próximas 24 horas lá, vou marcar naquele título outdated, vou deixar esse aqui reupload, linkando esse, deixando esse referenciado na descrição do vídeo anterior e também nos comentários fixado para quem está para quem está acessando via telefone. Pelas próximas 24 horas aí. É isso, gente, é o que eu queria trazer, muita gente havia pedido e desejo passar bem a todo mundo e a melhor e uma ótima noite. Valeu, gente, até mais.